Bem, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do momento em que vocês estão vendo esse vídeo, né? Bem, meu nome é Jorge Júnior, sou aluno do quarto semestre de Engenharia Agronômica e hoje irei apresentar para vocês algumas informações sobre o sorgo, importantíssimo alimento para a nutrição animal. Bem, o nome científico do sorgo, ele é chamado de sorgo bicolor. Bem, o sorgo bicolor é uma planta originária da África, né? Isso segundo Doddit, 1988. Os sorgos cultivados atualmente se originaram de uma espécie silvestre chamada sorgo bicolor subespécie. Bem, o sorgo ele apresenta uma ampla utilidade na dieta alimentar humana, mas também de forma bem direta, como farinhas dos grãos no caso, e de forma indireta nas indústrias de rações e volumosas em pastoreios diretos ou silagens para animais. Mais na frente eu irei mostrar para vocês a utilização do sorgo para essa questão animal. Bem, ele é um cereal que é um componente mais importante do mix de insumos energéticos que entram na composição de rações para aves, bovinos, suínos, no segmento pet food agora, né? E recentemente na produção de bioetanol. Bem, ele é praticamente uma exigência do mercado que a indústria de alimentação animal dê preferência a grãos de sorgo sem tanino. Bem, o sorgo hoje é classificado, no caso, né, agronomicamente, o seu cultivo pode ser classificado em 4 tipos de sorgos: sorgo granífero, sorgo sacarino, e sorgo vassoura e sorgo forrageiro. Fazendo uma ressalva, uma observação, que o sorgo mais utilizado para poder fazer como base da alimentação animal é o sorgo granífero. Bem, ele apresenta uma composição química bastante semelhante à do milho e pode substituí-lo como fonte energética em rações animais. Aqui temos a tabelinha que mostra a porcentagem, deixa eu até dar um zoom, que mostra a porcentagem de proteínas, de energia digestiva, de fibra, de cálcio, de fósforo, de riboflavina, de ácidos pantotênicos, de lisina, de vitamina e niacina. Bem, diversos estudos sobre desse sorgo granífero já comprovaram a possibilidade do seu emprego em rações de bovinos, suínos e aves, como substituto do milho. Perdão. O sorgo em grão, para alimentação animal, ele deve sofrer um processamento prévio a fim de aumentar a sua assimilação. O processamento mais simples e mais barato é a moagem dos grãos, né? Não se recomenda uma moagem fina na verdade, o que acarreta perdas, mas apenas urnas de desintegração dos grãos do sorgo. Pode-se também tornar os grãos mais palatáveis aos animais, colocando-os de molho em água por algum tempo sem desintegrá-los. Aqui temos a imagem do sorgo granífero, né? Que acho que é o mais comum que a gente vê. E temos o sorgo sacarino, que são plantas de porte alto, fracas em produção de sementes e com caules muito ricos em açúcares, sendo muito apropriado para silagem e produção de açúcar ou etanol. Beleza, né? E toda cultivada do sorgo sacarino pode também ser utilizada como forrageira. Aqui temos outra espécie, o sorgo vassoura. Como o nome já disse, esse é um sorgo perdão, é usado na fabricação de vassouras, principalmente na região do Rio Grande do Sul, mas aqui essa primeira parte não tem tanta importância para a questão de nutrição animal. Mas a sua principal característica é a panícula em forma de vassoura, mas as outras partes de plantas podem ser utilizadas na alimentação animal. Bem, e temos o sorgo forrageiro, né? Que o sorgo forrageiro é um tipo de sorgo com porte alto, com plantas superiores a 2 metros, elevada a produção de forragem e principalmente ao agreste e sertão, que ela é adaptada principalmente ao agreste e sertão de Alagoas e regiões similares. Esse tipo de sorgo forrageiro ele é utilizado para pastejo, complemento alimentar para gado e afenação e cobertura morta. Bem, a utilização do grão de sorgo. Assim, tem países que utilizam sorgo com muito mais frequência, no caso, né? Até porque não tem tanta variabilidade de alimentação, no caso, para animal. E aqui temos os países que utilizam, né?
países da África, do continente africano, do continente asiático e da América Central. O sorgo ele é principalmente usado em forma de farinhas para a dieta alimentar humana. E aqui acho que não vai ter muita importância para a gente, né? Também tem a importância energética como ingredientes da alimentação animal nos Estados Unidos, na Austrália e na América do Sul. Além disso, o sorgo é um componente da produção de bioetanol. Bem, no que se refere à utilização do grão de sorgo, são diversas utilidades dessa cultura no mundo. Por exemplo, para alimentação de frango de corte, né, e galinhas poedeiras. Pode-se usar o sorgo sem tanino, com até 100%, no caso, né? Ração de suínos, ração para suínos. O sorgo pode ser utilizado em rações de leitões em recria de 10 a 30 quilos, sem prejudicar a digestibilidade dos nutrientes e o desempenho dos animais. Bem, a alimentação bovina é muito utilizada na alimentação bovina. O sorgo ele pode ser usado em todas as categorias de bovinos, desde bezerros a bovinos adultos, seja em confinamento ou em regime de pastejo. E, por último, ração para animais de estimação. Como eu falei mais atrás, que o sorgo também está sendo utilizado nessa questão de pet, na questão no mundo pet. E o sorgo para os cachorros, para os animais domésticos, na verdade, seja ele... o sorgo não contém micotoxinas, no caso, e ele é bem digerido por cães e gatos, e por isso pode ser utilizado como rações. Bem, aqui, no caso, né, complementando a utilização do sorgo na alimentação animal, no caso do uso do sorgo forrageiro para pastejo, no caso, né, como eu falei lá em cima, que o mais usado era o sorgo granífero, até por conta da sua, como é que eu posso dizer, meu Deus, a palavra? Dessa alta demanda, né, de poder usar e tal. E aí temos o sorgo forrageiro, fazendo um adendo à observação, porque eu esqueci de falar, que nesse caso do sorgo forrageiro, ele é usado para pastejo ou para ser servido verde. Um fator deve ser bem evidenciado. Ele possui elementos tóxicos para o gado. O ácido cianídrico que se associa à hemoglobina do sangue animal, no caso, né? Perdão. Ocupa o lugar que seria do oxigênio na célula, causando assim a intoxicação do animal, no caso, isso se o seu sorgo não for bem tratado para poder ser entregue para o animal, formando assim a cianohemoglobina, e quando isso acontece, a hemoglobina deixa de realizar sua função. Bem, lembrando que para cada finalidade de alimentação, de produção na verdade, há uma densidade populacional adequada. No caso de pastejo, a densidade populacional deve ser maior e por isso o custo de semente pode ser até 30% mais caro do que nos plantios destinados a silagem e grãos. No caso, a alimentação, para alimentação costuma ser um pouco mais caro. Aqui, agora temos a composição química. Só uma observação, professora. Sobre essa questão da composição química, eu não achei muita coisa que falasse um pouco sobre a composição química. O que eu achei foi só isso, um trabalho que... Aí eu tirei umas citações que eu achei importante para poder colocar aqui no trabalho. A composição química deste grão é considerada próxima do milho, próxima no caso, né? Segundo Valadares Filho, mas varia de acordo com o genótipo da planta. O sorgo possui um conteúdo mais elevado de proteína bruta e o milho uma maior concentração de extrato de etéreo, de lisina e de metionina. Bem, como eu falei, o sorgo da alimentação animal, já digitei lá em cima, né? Alguns cuidados devem ser tomados na utilização do sorgo para alimentação animal, só reforçando o que eu acabei de falar. Fica atento com essa questão da toxicidade, de como vai ser preparado o alimento e tudo mais. Ele possui altos índices de tanino, que são eficientes para evitar doenças e afastar pássaros e insetos. No entanto, podem causar uma baixa digestibilidade e palatabilidade para o animal. Bem, cuidados com o sorgo no uso na produção de silagem. Bem, chegamos a uma parte que acho que é uma parte importante, né? Acho não, é uma parte muito importante para a questão do bem-estar animal. Bem, para se ter uma colheita no ponto ideal, deve-se observar a panícula do sorgo. Coleta-se em torno de 10 panículas, que representam o estágio vegetativo na maioria da cultura, na maioria da cultura, na verdade. E quando a metade superior estiver
no ponto de grãos fariníceos, isso, e a metade de baixa fase de grãos pastosos, podemos dizer que o sorgo apresenta em média 30% de matéria seca. No caso de japanícola apresentar ser de inteira fase de grãos fariníceos, esta fase ela corresponde a cerca de 35% de matéria seca. Deve-se lembrar que esse é um método de caráter prático na produção de silagem, no caso, né, de menor precisão. Se o produtor buscar um resultado mais preciso, ele deve proceder à coleta das plantas e enviar para uma base de análise para poder produzir a silagem. Como eu disse aqui, se a cultura for bem manejada, a cultura do sorgo for bem manejada, é possível conseguir uma produtividade até 20 toneladas por massa seca por hectare, e com excelentes qualidades nutricionais destinadas à alimentação animal, seja qual for o animal que ele tiver na sua propriedade, e que dependa da alimentação, dependa diretamente do sorgo e de outros complementos para poder montar a dieta. Se for utilizado em um híbrido com alto desempenho e a colheita for realizada no ponto correto, pode-se conseguir uma alta qualidade de valores de NDT, nutrientes digestíveis, totais superiores a 65% e porcentagem de fibras menor que 55%. Valores estes que indicam com a silagem de boa qualidade para o animal, e assim será possível oferecer uma maior qualidade de forragem para o rebanho e reproduzir o gasto com concentrado. Bem, aqui é a utilização do sorgo para pastejo. Fazendo um adendo, a utilização do sorgo para pastagem, a utilização de pastagem do sorgo para alimentação de animais em terminação pode ser uma alternativa recomendada aos produtores, principalmente por ser uma espécie de crescimento rápido e resistente a períodos de escassez de água. O que ele diz em terminação? Podemos citar o exemplo de animais de gado de corte. Como o gado de corte precisa estar sempre alimentando para poder desenvolver, para poder gerar, para poder crescer e tal, e depois ir para abate, é uma recomendação. Só que fazendo um adendo, uma observação sobre o sorgo, no caso, né? Ele também pode ser usado recomendado para gado leiteiro. No entanto, alguns cuidados devem ser tomados, principalmente se pretende trabalhar com pastejo direto ou corte do sorgo para o fornecimento no coxo. Assim, visto que o mesmo é tóxico, no caso, né, em sua fase inicial de desenvolvimento e também na rebrota, sendo, portanto, recomendado sua utilização dessa forma a partir dos 45 cm de altura para poder fazer alimentação, destinar a alimentação do gado, seja de corte ou leiteiro. O sorgo na forma de feno, ele desidratado, apresenta redução considerável da sua toxicidade no que se refere à concentração de ácido cianídrico, e que é o que causa a toxicidade nos animais, como eu acabei de falar. Porém, deve-se controlar o consumo de matéria seca, pois o alto consumo em um espaço de tempo curto também pode causar essa toxicidade. Se você tiver um pequeno espaço de tempo e tacar sorgo no coxo, pode acarretar alguns problemas lá na frente, como a toxicidade do animal, e pode vir chegar até a morte. Já o sorgo como silagem, devido ao processo de fermentação, os ciclos de toxicidade são nulos, no caso, né? Porque com o processo de fermentação, essa toxicidade ela se esvazia, no caso. De qualquer forma, é recomendado que procure um especialista animal, como é que posso dizer, meu Deus? Um zootecnista que entenda da área de nutrição animal, para poder avaliar e destinar melhor a alimentação adequada de sorgo, as dosagens adequadas, a determinação adequada de cada quantidade de sorgo para cada animal, seja ele gado de corte, gado leiteiro, seja aves, suínos, e assim vai. E aqui eu tenho uma tabelazinha, no caso, duas tabelazinhas, que mostram a utilização teores de matéria seca e proteína bruta para a silagem de híbridos de sorgo em 3 estágios de maturação. Aqui foram pegos 3 híbridos de sorgo, o BRS 610, o BR 700 e o BRS 655. E aí fizeram duas observações, tanto com a matéria seca em porcentagem, tanto com a proteína bruta em porcentagem.
Aí vemos que no estágio leitoso tivemos 22,86%, 22,86%, no pastoso de matéria seca e tal, entendeu? E aqui temos na proteína bruta o BR-610, o BR-700 e o BR-655, em estágios de maturação leitosa, pastosa e farinácea, na verdade. Perdão se eu falei essa palavra errada mais atrás. E aqui é o sorgo em silagem. E aqui são as referências. E desde já, muitíssimo obrigado e desculpem qualquer coisa.